Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Hoje é 28 de janeiro de 2024 e gostaria de compartilhar com os irmãos, com o povo de Deus, com aqueles que ainda não são, a palavra do Senhor para esse dia de hoje, que estamos inclusive no tempo comum. Estamos no quarto domingo do tempo comum. E as leituras se baseiam em Salmo 111, Deuteronômio 18, do verso 15 ao 20, 1 Coríntios 8, do 1 ao 13, e Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do verso 21 a 28. Deuteronômio fala, quero ler a partir do verso 18, que ele diz assim: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Aqui é Deus falando para Moisés. Em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Em 1 Coríntios 8, Paulo está tratando a respeito de se comer a comida oferecida a ídolos. Eu não vou ler aqui todo o capítulo, é do 1 ao 13, é todo o capítulo. E no Evangelho de São Marcos, do capítulo 1, do verso 21 ao 28, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para nos perder? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Aqui nós temos... É interessante esse conjunto de leituras do livro de oração comum, porque ele traz as leituras de Salmo, uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura dentro do Novo Testamento, dentre as cartas, as epístolas, e traz a leitura do Evangelho. Todas essas passagens possuem uma correlação semântica. E o que a palavra do Senhor está nos dizendo? Em primeiro lugar, Deus disse a Moisés que ele traria um outro profeta do meio dos irmãos, que seria semelhante a Moisés, e que esse profeta falaria as coisas que Deus o ordenaria que falasse. E aqui Deus está falando, está profetizando a respeito de Jesus. Esse outro profeta, que seria semelhante a Moisés, é Jesus. Ele foi suscitado no meio dos irmãos, do meio dos judeus. No meio ali, ele é descendente de Davi. Então ele não seria alguém de fora, mas seria alguém de dentro do povo de Deus. Esse seria o Messias. E Deuteronômio continua dizendo assim: Porém o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Aqui o Senhor Deus está estabelecendo um princípio e uma punição para a quebra desse princípio. Deus está dizendo: nenhum profeta pode falar uma coisa que eu não falei. Ou não pode falar uma coisa que outros deuses falaram, que outros ídolos falaram. E Deus diz:
Se alguém fizer assim, deve ser morto. Dada é a seriedade que Deus trata da sua palavra, o zelo que Deus tem da sua palavra. Porque a palavra de Deus é o testemunho de Deus para nós de quem Ele é, do que Ele fez e do que Ele ainda fará por meio das suas promessas e dos seus juízos. E qualquer pessoa que fala diferentemente do que Deus falou está mentindo. Está mentindo, está guiando as pessoas por caminhos errados. Existem pessoas, existem profetas que falam em nome de Deus aquilo que Deus não falou. É o que mais tem. Nos dias atuais é o que mais tem. E esses falsos profetas, eles estão guiando as pessoas para o inferno. Ao invés, a função do profeta, a função do pastor, do padre, do sacerdote, é trazer os oráculos de Deus para conduzir o povo de Deus à presença do Senhor, para conduzi-los em direção à vida eterna. Quem faz, quem diz o que Deus não disse, está conduzindo o povo para distante do Senhor Deus. E Deus considera isso um pecado digno de morte. Digno de morte. Isso no Antigo Testamento. O que deveria então se fazer nos dias atuais em relação aos falsos profetas? O que seria essa morte? Essa morte seria a morte do ministério. Aquele que é falso profeta deveria ser retirado do meio do povo de Deus ou deveria ser declarado publicamente como um falso profeta. E nenhum crédito se lhe ia dado no futuro. Ou seja, deve haver a morte do ministério, sabe, do pastorado, do sacerdócio desse falso profeta. E a palavra de Deus continua. E a palavra continua no Evangelho de São Marcos dizendo: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas o Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntarem entre si: que vem ser a isto? Uma nova doutrina? Não era uma nova doutrina, é aquilo que Deus prometeu a Moisés, que Jesus falaria tudo aquilo que o Pai entregou para que ele falasse. Inclusive, Jesus diz que o testemunho dele é verdadeiro porque ele não falava das coisas dele, mas ele falava aquilo que o Pai entregou para que ele falasse, para que ele revelasse. E aquilo que Deus não entregou para que o Senhor Jesus revelasse, ele não revelou. Ele não falou. Por isso existem muitas coisas, muitos mistérios que não nos foram revelados. Porque Jesus só revelou aquilo que era necessário para este tempo, para essa vida que fosse revelado. Jesus só revelou o que é necessário, o que foi necessário revelar para a nossa salvação. Por isso o testemunho dele é verdadeiro. Por isso que ele é um profeta semelhante a Moisés, muito maior do que Moisés. Porque ele testifica, ele revelou, ele pregou, ele anunciou as coisas que Deus entregou para ele anunciar. Assim também devemos ser nós, os cristãos. Nós devemos entregar para o mundo aquilo que Deus nos entregou, aquilo que Deus nos revelou. Não devemos ultrapassar essa barreira e falar das coisas de homens, ensinar doutrinas de homens. Devemos ensinar aquilo que a palavra de Deus ensina, e somente isso. Não devemos ultrapassar essas questões.
Muita coisa se fala como sendo que as pessoas, esses falsos profetas, dizem que é Deus quem está falando. Isso é um pecado muito grave. Isso é um pecado muito grave. Dizer em nome de Deus coisas que Deus não disse. Isso é muito grave e Deus vai tratar de forma muito severa. Muito severa as pessoas que praticam esse pecado. De dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Pregando doutrina de homens, doutrina de demônios, pregando as vãs filosofias deste mundo, e isso nós temos que ter o zelo de não fazer. Devemos zelar e cuidar para que só falarmos em nome de Deus aquilo que Deus falou. Devemos, inclusive, usar esse conhecimento que nós recebemos, essa revelação que nós recebemos, e que nos dá liberdade, que é o que Paulo trata no capítulo 8, quando ele está falando de comidas que eram oferecidas a ídolos. Paulo diz, olha, esses ídolos e o mundo, eles nada são. Nada são. Existe só um Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual servimos, e aonde reside todo o poder, toda a autoridade. Então, comer comida oferecida a ídolos não tem nenhum problema, porque tudo é santificado pela oração. Mas Paulo diz, agora, se você possui um irmão que tem uma consciência fraca, e ele vê você comendo uma comida oferecida a ídolo dentro de um templo pagão, aquele irmão vai entender que aquilo é uma doutrina, que aquilo é uma verdade e que deve ser praticado, que deve ser tido como algo da rotina cristã. E aí você vai corromper, pela sua liberdade, pela sua consciência, você vai corromper a consciência de um irmão mais fraco. Então Paulo diz, a nossa liberdade não é mais importante do que a consciência do nosso irmão. Então, se você tem uma revelação que te dá determinada liberdade, porque você tem consciência do poder de Deus, da autoridade, da grandeza do Senhor, e que todas as coisas são lícitas, mas que nem todas elas convêm, e é interessante isso, é lícito, mas não convém por causa das suas consequências. Às vezes é lícito você comer, se você tiver com fome, comer uma comida que foi oferecido a ídolo, porque o nosso Deus é o Senhor e dono de todas as coisas. E Deus é dono daquela comida. Por mais que aquilo tenha sido oferecido em um ritual, de um ritual pagão, mas Deus, ele é o Criador, Senhor e dono de todas as coisas. Se tivermos com fome, podemos comer uma comida oferecida a ídolo, porque aquela comida não deixou de ser do Senhor, não deixou de ser criada e pertencente ao nosso Deus. Mas Paulo está dizendo que essa liberdade, que essa consciência, ela não pode ferir a consciência do nosso irmão. Se o nosso irmão não tem esse entendimento, e se ele nos vê na prática dessa liberdade, comendo uma comida oferecida a ídolo, e isso vier a corromper a fé do nosso irmão, então não temos mais essa liberdade. Então a nossa liberdade, ela é limitada também pelas consequências que ela gera. Se as consequências da minha liberdade corrompem a fé do meu irmão, então eu não tenho mais essa liberdade. A nossa liberdade, ela é limitada. Ela é limitada por coisas que são mais importantes do que ela. Tem coisas que são muito mais importantes do que a nossa liberdade. Uma delas é a consciência do nosso irmão. Então, para concluir, a revelação de Deus e a nossa responsabilidade para com a revelação de Deus possui dois aspectos. Primeiro, eu não posso ir além daquilo que Deus revelou. Eu não posso dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse.
devo pregar, devo anunciar aquilo que Deus revelou. E somente até onde Deus revelou. Não devo estender com doutrinas de homens, com doutrinas de demônios e vãs filosofias desse mundo a pregação da palavra de Deus, dizendo em nome de Deus aquilo que Deus não disse. O segundo aspecto da revelação de Deus é que, tendo eu essa consciência, recebendo do Senhor essa revelação, esse conhecimento, eu não devo usar essa revelação para ir além dos objetivos da revelação da palavra de Deus. O objetivo da doutrina é o anunciamento do Evangelho do Senhor, é trazer liberdade aos que estão cativos, é trazer graça aos que ouvem, é trazer a salvação de Deus por meio da pregação do seu Evangelho. Portanto, os benefícios que essa revelação traz em minha vida não podem ultrapassar a consciência do meu irmão. Ou seja, essa liberdade, essa consciência que é trazida pela revelação da palavra de Deus, ela, nos seus efeitos na minha vida, não pode ser usado de uma maneira que traga prejuízo para o meu próximo. Ou seja, a liberdade que eu ganho na revelação da palavra de Deus, ou seja, quando a minha consciência ela é expandida, quando eu começo a entender as coisas de Deus, e isso nos dá liberdade, isso nos tira da escravidão e nos dá uma liberdade tremenda. Porém, Paulo diz, não use essa liberdade para agredir a consciência, a fé do seu irmão. Ou seja, aqui a palavra de Deus está dizendo a nossa responsabilidade, como devemos nos relacionar com a palavra de Deus e os limites que devemos ter em relação a essa revelação. Primeiro limite, não falar aquilo que Deus não falou. Esse é o primeiro limite. O segundo limite é não usar da liberdade que você recebeu por meio da revelação da palavra para agredir a consciência do seu irmão, para agredir a consciência das pessoas. Então, esses são os dois limites. Não falar aquilo que Deus não falou. E não usar da liberdade que você recebeu por meio do conhecimento da verdade para agredir aquele que ainda não atingiu esse nível de consciência. Amém? Que Deus possa te abençoar por meio dessa palavra e que fique esse alerta, que fique essa instrução de como devemos nos relacionar com a revelação da verdade da palavra de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe neste domingo, que a sua semana seja abençoada, em nome de Jesus. Amém.